E o Fluminense quebrou a banca e está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes ao vencer por 2-0 a Inter de Milão. O vídeo de hoje do canal da Nicola fala tudo sobre essa vitória e conta também a respeito da cirurgia de Paulinho, que vai acontecer pouco depois da Copa do Mundo. Quanto tempo esse atleta do Palmeiras vai ficar de fora? Quero te atualizar também sobre o São Paulo, que registrou queda em sua dívida nos 2 primeiros meses do ano, embora os números não sejam tão animadores. Quero contar ainda sobre o futuro de Rafael Tolói. Gerson balançando entre a proposta do Zenit e a oferta do Al Nassr. Para completar, Neuer falando que a vitória do Bayern não foi difícil contra o Flamengo. Tudo sobre a demissão de Renato Paiva no Botafogo. O Cruzeiro ampliando o contrato de Lucas Silva e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero lembrar que o nosso grupo de Telegram tá voando. As últimas 12 dicas que a gente deu antes das partidas acabaram batendo todas elas no Super Mundial de Clubes. Você não vai ficar de fora dessa, né? Para participar sem gastar absolutamente nada, é só clicar no link que está na descrição ou no comentário fixo, você vai ser direcionado para o Telegram. A partir daí você passa a nos seguir e ativa também as notificações, assim toda vez que a gente deixar uma dica, você é avisado. Só para completar, lembrar sobre a dica para a partida entre Manchester City e Al Hilal, marcada para as 10 da noite dessa segunda-feira. Minha sugestão, vitória do City no tempo normal, o jogo com mais de 1,5 gols, ou seja, a partir de 2 gols e com pelo menos 7 escanteios, cotação de R$1,57. Vem se divertir comigo na Esportiva e no meu grupo do Telegram, beleza? Hora de falar sobre, começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Galo, que quer negociar pelo menos um dos seus 2 zagueiros, Rômulo e Igor Rabelo. A prioridade é a saída do Rabelo, que é mais caro. Se não pintar a oferta pelo Rabelo, a tendência é que o Rômulo seja negociado, ainda que por empréstimo. A ideia do Galo é que ele vá para algum clube onde possa jogar com mais frequência para ganhar experiência. Quero falar também sobre Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, que está insatisfeito com sua situação no tricolor gaúcho. Ele já percebeu que por lá não vai jogar e tinha negociações avançadas com o Palmeiras antes da Copa do Mundo de Clubes. O Grêmio não aceitou a oferta de $2 milhões, o negócio foi desfeito e ele agora pretende sair a todo custo nos próximos dias. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que segue fazendo sua lição de casa e garantindo renovações de contrato de atletas que vão bem. Nessa segunda-feira houve a prorrogação e o anúncio da extensão do vínculo de Lucas Silva, volante de 32 anos de idade, super identificado com o Cruzeiro. O contrato atual, que acabaria em dezembro de 2026, foi prorrogado até dezembro de 2027. É a segunda renovação do Lucas Silva em menos de 6 meses. Ele havia tido seu vínculo prorrogado até dezembro de 26, na virada do ano passado para esse. Titular absoluto do time de Leonardo Jardim, uma das peças importantes e que passa muitos bons exemplos, especialmente para os mais jovens. Antes de fechar com o Lucas Silva, o Cruzeiro já havia renovado com o Lucas Romero e agora acerta os últimos detalhes para a prorrogação do contrato também de Matheus Pereira. Só para completar sobre a Raposa, informação importante que vem da Colômbia: o América de Cali topa fazer negócio com Brian Medina, zagueiro que é pretendido pelo Cruzeiro. Ele perdeu espaço na condição de titular nas últimas partidas e a tendência é que o negócio seja fechado em breve. Bora falar agora sobre a demissão de Renato Paiva. O anúncio que aconteceu na madrugada de domingo para segunda pegou muita gente de surpresa. E ao longo do dia vários boatos surgiram. O André Rizek, no GE e na Globo, afirmou que o Renato Paiva caiu por não ter aceitado interferências do John Textor. O dono da SAF do Botafogo tem dado sinais já há algum tempo de que andava incomodado com o sistema defensivo. No jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, em que o Paiva escala 3 volantes, ele é contestado internamente. Mais recentemente, o Paiva começou a escalar o Cuiabano como atacante, algo que também não pegou bem aos olhos do dono do clube, tudo porque o Textor gostaria de vender o Cuiabano como lateral esquerdo. A gota d'água se deu na eliminação para o Palmeiras, em que mais uma vez o Paiva atuou de maneira muito defensiva. O time só foi conseguir atacar e pressionar o adversário no segundo tempo da prorrogação, e diante desse cenário, o Textor decidiu pela demissão do treinador português ainda no domingo, com todo o elenco nos Estados Unidos. Demissão que pegou até os jogadores de surpresa, ninguém estava esperando por essa comunicação. O
Paiva chegou a afirmar publicamente que não confirma essa história da interferência, mas o clima já não andava bom para ele antes mesmo do embarque para os Estados Unidos, passagem bem curta de apenas 55 dias à frente do fogão. Quero registrar agora a palavra de Neuer, um dos maiores goleiros do mundo, goleiro do Bayern de Munique, se referindo ao jogo contra o Flamengo. Em resposta a um jornalista peruano ainda no estádio em Miami, depois da vitória por 4-2, ele disse, abre aspas, não foi complicado não foi complicado, foi fácil, disse o goleiro do Bayern de Munique. O Neuer ainda foi perguntado se no 3-2, com o gol de pênalti do Jorginho, ele se sentiu em algum momento mais ameaçado. E a resposta, pênalti? Não foi complicado, mesmo naquele momento. Então é o Neuer super tranquilo, afirmando que a vitória por 4-2 não causou grandes sustos e preocupações nos jogadores do clube alemão. Como é que você viu essa partida? Você acha que o Neuer está esnobando? Você acha que ele está sendo super sincero? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Gerson, que ainda não se decidiu sobre Zenit ou Al Nassr. O clube russo, inclusive, se prontificou a pagar a multa rescisória nas próximas horas. Já há um acordo verbal entre Zenit e Gerson. Há algum tempo, 25 milhões de euros é o valor da operação. O grande problema é que o Al Nassr surgiu nos últimos dias com uma proposta para dobrar o salário do Gerson em relação à oferta do clube russo. Hoje o Gerson ganha R$1,5 milhão por mês no Flamengo, tem oferta de R$3.100.000 livres de impostos para jogar na Rússia, e o Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e companhia topa bancar R$6 milhões mensais. O Gerson ficou de tomar uma posição definitiva até essa terça-feira. Antes de gravar o vídeo, consultei o pai do Gerson e ele disse que a gente conversa com mais calma nas próximas horas, assim que essa decisão for tomada. O Zenit pressiona porque não quer perder o jogador, alguém extremamente importante que inclusive viveu, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O que é certo é que o Gerson não permanece no Fla para o restante da temporada. Quero falar agora sobre Rafael Toloi, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Toloi tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salários, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Toloi a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Toloi. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí. Mas, nos 2 primeiros meses desse ano, o tricolor conseguiu reduzir em R$3 milhões a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os R$900 milhões de endividamento. Essa queda de R$3 milhões representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de R$157 mil. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia com a entrada do FDIC e com a associação ao Marinax é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a R$900 milhões. Só para completar, lembrar que o São Paulo estreia ou reestreia Hernan Crespo como seu treinador contra o Flamengo no Maracanã, jogo que deve acontecer entre os dias 12 e 13 de julho. Hora de falar sobre o Palmeiras com informação importante a respeito de Paulinho.
Você sabe que o Paulinho vai passar por cirurgia depois do Super Mundial. Essa nem é uma novidade, até porque o Abel Ferreira já deixou bem clara essa situação. O ponto é o seguinte, o Palmeiras já havia estabelecido como seu planejamento que essa cirurgia pós-Copa do Mundo acontecesse, tanto que ele já realizou, inclusive, procedimentos pré-operatoriais antes da viagem para os Estados Unidos. A ideia era entender quais seriam os processos, como cuidar do Paulinho e qual seria o método de cirurgia que demandaria menos tempo para o retorno dele. O que dá para dizer é que o procedimento pós-Copa vai ser bem menos invasivo do que aquele que o tirou do campo por quase 4 meses, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Ele havia passado por cirurgia enquanto ainda atleta do Galo. No Palmeiras só conseguiu estrear no mês de abril, mas segue com muitas dores na região da canela. Esse processo menos invasivo vai funcionar como uma espécie de raspagem. E a estimativa é de que entre 2 e 3 meses ele esteja à disposição, de preferência sem dor, até porque para jogar cerca de 30 minutos já tem sido muito complicado. Depois de marcar o gol da vitória contra o Botafogo durante o fim de semana, que classificou o Palmeiras para as quartas de final, deu para perceber o Paulinho mancando durante a comemoração com os outros jogadores alviverdes. Bora fechar o vídeo para falar sobre outro time brasileiro nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense quebrou a banca no mundo inteiro, vencendo por 2-0 a Inter de Milão, a mesma Inter que fez final em 2 das últimas 3 edições da Liga dos Campeões. É bem verdade que a Inter do Mundial de Clubes está bem distante da Inter super importante, super forte nas últimas temporadas. A percepção que eu tive dessa equipe italiana é que ela chegou meio se arrastando e sofrendo muito no aspecto físico. Vale a lembrança de que o fim da temporada da Inter lá na Europa também foi ruim. O time acabou tomando 5-0 do PSG na final da Liga dos Campeões, conseguiu perder o campeonato italiano para o Napoli, que parecia muito ganho, e até a Copa da Itália também terminou com um final triste para a Inter de Milão. O técnico acabou indo para o Al Hilal, o Kivo, que foi contratado, não conseguiu fazer com que a Inter rendesse, e o time que já havia tropeçado na fase de grupos caiu para um Fluminense que fez uma atuação perto da perfeição. Primeiro gol logo com 3 minutos de jogo de Germán Cano, o gol derradeiro do 2-0 marcado pelo Hércules no finalzinho. É óbvio que a Inter fez pressão, criou mais oportunidades, teve suas chances, mas dá para dizer que o Fábio fez apenas uma grande defesa numa finalização do Lautaro. No demais, o Fluminense conseguiu resistir e fez bom jogo, merecendo a passagem para as quartas de final. O adversário será conhecido na noite dessa segunda-feira, depois do duelo entre Manchester City e Al Hilal. Vaga para quartas de final assegurou ao Fluminense 72 milhões de reais. Dessa maneira, o Flu já garantiu 219 milhões de reais. Tricolor de Renato Gaúcho, que não perde há 10 partidas. E você, o que pensa sobre o Fluminense nas quartas de final? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!